Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre mapa interativo de pontos no R. Então a gente está aqui com o RStudio, que é a IDE mais utilizada da linguagem R. Estamos trabalhando dentro de um R Notebook. Então, para nós conseguirmos realizar um mapa interativo de pontos dentro da linguagem R, a gente vai precisar basicamente de 3 pacotes. Então, o primeiro pacote é o Tidyverse. Então, para essa manipulação inicial dos dados, para a entrada e fazer o plot. O SF, que é a questão da leitura de objetos SF, então objetos vetoriais como shapefile, GeoJSON, enfim. E também a questão da leaflet, que é o pacote que vai nos possibilitar fazer essa visualização interativa de pontos no R. Então, o leaflet é muito comum em outros ambientes, também em Python nós temos. O leaflet também basicamente pode fazer os seus gráficos em seu site em si, mas aqui nós estamos com uma extensão para a linguagem R. Então nós vamos acabar utilizando então os dados que estão no meu GitHub é luapod10, e nós temos essa planilha de SSV que a gente vai utilizar nessa aula. Então vamos fazer a leitura, né, atribuindo ao objeto data. Então vamos utilizar o pacote readr para fazer a leitura da nossa planilha de CSV com a função read_CSV. Vamos realizar isso, rodamos então os pacotes em si. Vamos rodar também então agora a questão do nosso dataset que a gente vai utilizar hoje na aula. E enfim, nós vamos chegar então com o nosso objeto criado chamado data. Vamos dar uma visualizada nesse nosso objeto data. Nós temos então 100 linhas, 9 colunas. As colunas são N, latitude, longitude, class, B0 até B4GCVI. No entanto, com essa leitura da planilha CSV, nós temos a classe desse nosso objeto, que é um data frame, que é um special table data frame, é um table data frame, enfim, é basicamente um data frame em si. Só que eu preciso considerar que esse meu data frame ele não vai conseguir fazer o plot em si, porque ele não vai conseguir identificar que as coordenadas que eu quero se chama latitude e longitude, né? Então, para isso a gente precisa converter esse nosso data frame para um objeto SF. E isso a gente consegue através do pacote SF com a função STSSF. Então nós vamos corrigir, então vamos basicamente a gente vai sobrescrever o nosso objeto data, onde que eu utilizo a função STSSF do meu objeto data, as coordenadas que eu quero. Então primeiro a gente coloca a longitude, depois a latitude, e é os nomes das colunas que eu tenho acima, que a gente já viu no nosso glimpse. E o nosso CRS é 4326, é o CRS mais comum mundialmente. E eu não quero que remova essas minhas duas colunas para formar a geometry desse meu SF. Então quero manter as colunas longitude e latitude do meu data frame. E agora nós vamos ter então um objeto SF, certo? Então, agora nós estamos aptos a realizar um plot de forma interativa utilizando o leaflet. Mas antes disso, a gente gostaria de estar fazendo uma paleta. Então, o que a gente quer nessa paleta? A gente quer que a cor desses meus pontos seja em função da classe que eu quero. Então, para quando nós encontramos soybean nas observações da minha coluna, eu quero essa respectiva cor, que é um tom de verde. E quando eu encontro corn, eu quero essa respectiva cor, que é um tom de amarelo. Então, fazendo isso, eu tenho uma função criada, né? E a gente pode passar para visualização do mapa de pontos, e depois a gente vai utilizar esse pau de paleta. Então, para a visualização dos pontos de forma interativa, então a gente também pode trabalhar com a estrutura dos pipes. Então a gente vai fazer um data, né? Data, pipe, leaflet. Então, com essa função nos habilita então essa interação.
Aí nós temos o quê? O que eu quero adicionar nesse meu leaflet? Eu quero adicionar os tiles. Então, adicionado esses tiles, nós vamos ter um mapa de fundo, um background desse meu mapa de fundo. E além desse mapa de fundo, eu quero adicionar também Circle Markers. Então, nesse Circle Markers, aqui eu informo um pouco mais específico o que eu quero ter nesses meus markers que são círculos. Eu quero que a cor seja em função da paleta, que pegue também a questão da minha coluna, que vai estar o soybean e corn, que é a coluna chamada class. E a minha label, que eu gostaria, por exemplo, ao colocar o mouse em cima do nosso ponto, eu quero que ele nos mostre as numeric. Então, como numérico, fiz um round aqui para arredondar o número também, da minha coluna chamada B4GCVI. Então, basicamente, o que eu vou estar plotando? Eu vou estar plotando um mapa de background com a função addTiles. Vou plotar os pontos, né, os pontos em forma de círculos, onde que vai ser em função da cor, com a paleta definida lá em cima, utilizando a nossa coluna chamada class, onde que tem soybean e corn. E como label, quando eu colocar o meu mouse em cima desse meu círculo, eu quero visualizar o número da coluna B4GCVI. Eu fiz um arredondamento aqui, um round de 3, para nós termos um número mais conciso em cima. Vamos rodar tudo isso aqui para nós vermos o que vai acontecer. Então nós temos aqui um mapa, o resultado, né, desse nosso código, um mapa interativo. Então nós temos esse background, porque nós adicionamos com a tiles, e com a adicionação dos círculos nós temos esses círculos. E aqui o interessante é que nós podemos aproximar, né, aproximar e desaproximar. Então vamos colocar o mouse em cima de um dos nossos pontos. Então aqui ele traz a informação do nosso B4GCVI, que é uma coluna, e aqui a gente pode ver um pouco mais interativo, né? Essa visualização de pontos, não uma visualização fixa, mas sim interativa de pontos com a linguagem R. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal, e até mais.